Olá, aqui quem fala é Jen. Você está no canal Economic Geo e aqui trabalho com pedras. E hoje a gente vai fundo numa pergunta que parece simples, mas que move uma indústria global. O que é que faz uma rocha ser valiosa? Pois é, pensa bem, o que é que pega um pedaço de pedra, uma coisa que a gente chuta na rua, e transforma em um tesouro? A resposta, olha, não está só na geologia não. O segredo está no dinheiro. E é nesse mundo da economia mineral que a gente vai mergulhar agora. Ok, então para a gente começar a entender essa história de valor, a gente precisa olhar para o cenário de hoje, porque o valor de uma rocha, hoje em dia, está ligado a um desafio bem moderno. Sabe aquelas cenas de filme, da corrida do ouro, com o pessoal achando pepita no rio? Então, essa fase, digamos, já passou. As coisas fáceis de achar, que estavam ali na superfície, já foram encontradas. A verdadeira caçada agora é pelo que está escondido, sabe? Quilômetros debaixo da terra. Hoje o trabalho é quase de detetive, usando tecnologia de ponta para enxergar o que está lá no fundo. Isso leva a gente para a pergunta-chave, a pergunta de $1 milhão, às vezes literalmente, né? Quando a gente está procurando esses depósitos escondidos. O que a gente está buscando de fato? O que define a palavra minério? E olha, o pulo do gato está aqui. A resposta não é sobre o que a rocha é, e sim sobre o quanto ela vale. É uma questão puramente econômica. Então vamos lá. Vamos definir o termo mais importante de todos nessa conversa, a palavra que muda tudo. Tá aí a definição de livro. E preste atenção na última palavra, lucro. Essa é a palavra mágica, é ela que faz toda a diferença. Não adianta nada ter um metal ali na rocha se não for economicamente viável tirar ele de lá. É isso, a regra é essa, bem clara. Sem lucro não é minério, ponto. A gente pode ter uma montanha inteirinha de rocha com cobre, mas se o custo para tirar esse cobre for maior que o preço de venda, economicamente aquilo não é nada. É só o que a gente chama de anomalia geoquímica. Bonito no mapa, mas não paga as contas. E quando a gente encontra, não só um pouquinho, mas um volume enorme desse material, uma quantidade que justifica construir uma mina inteira, com tudo que tem direito, aí a gente chama de corpo de minério. E de novo, olha a palavrinha ali, economicamente, está sempre no centro da questão. Ok, até aqui a gente falou muito de metal, né? Ouro, cobre, mas essa ideia de valor econômico vai muito além. Vamos expandir um pouco o nosso universo agora. O que aconteceu foi que, com o tempo, a indústria percebeu que o valor não vinha só do metal que dava para tirar da rocha. Às vezes, a própria rocha, ou o mineral do jeito que ele era, já tinha um valor imenso por causa das suas propriedades físicas e químicas. E isso abriu as portas para uma outra categoria gigante de materiais, os minerais industriais. A definição formal é essa aí. Mas traduzindo, é basicamente tudo que tem valor e que não se encaixa nas outras caixinhas. Não é para tirar metal, não é para queimar para gerar energia, como carvão ou petróleo, e não é uma gema preciosa, tipo diamante. É todo o resto. E aqui está a grande diferença. Pensa assim, no minério de ferro, o que interessa é o elemento ferro. A gente processa a rocha toda para tirar só o metal. Já nos minerais industriais, o que vale é o conjunto da obra. Por exemplo, a areia. Ninguém está interessado em quebrar a areia para tirar o silício e o oxigênio dela para fazer cimento. Não, a areia, do jeito que ela é, já é o produto final. O valor está nela mesma. E não se engane, a importância disso é absurda. Esses materiais são, sem exagero, os tijolos da nossa civilização. A gente está falando do concreto das casas e prédios, dos fertilizantes que produzem nossa comida, de componentes químicos, de um monte de coisa. Sem eles, o mundo moderno, como a gente conhece, simplesmente pararia. Agora, para deixar as coisas um pouquinho mais interessantes, essa divisão entre metálicos e industriais nem sempre é tão clara assim. Às vezes a linha fica bem fininha. É aqui que a geologia econômica fica genial. A gente pode ter a mesmíssima rocha tirada do mesmo lugar, que pode virar duas coisas totalmente diferentes. Ela pode ser tanto um minério metálico quanto um mineral industrial. Tudo depende do que a gente decide fazer com ela. O melhor exemplo disso é a bauxita. Se a gente pega a bauxita e segue a rota metalúrgica, a gente extrai o metal alumínio. É o alumínio das latinhas, das janelas, dos aviões. Mas, se a gente pega essa mesma bauxita e segue uma rota de refino industrial, a gente produz outra coisa, a alumina. Um composto cerâmico super duro, usado para fazer lixas, abrasivos, coisas que precisam ser muito resistentes. Ou seja, mesma rocha, dois produtos, dois mercados, dois preços, tudo diferente. E não é só a bauxita não, acontece a mesma coisa com a ilmenita.
De um lado, ela vira o metal titânio, super leve e resistente, usado na indústria aeroespacial. Do outro, ela vira dióxido de titânio, aquele pigmento branco super comum que está em tintas, plásticos e até no protetor solar. De novo, uma única fonte, duas cadeias de valor completamente distintas. Certo. A gente já definiu minério, corpo de minério, mineral industrial, mas no fim do dia, por que tudo isso importa? Por que essa conversa toda sobre economia é tão crucial? A resposta é que esses termos não são só teoria de livro, eles são a linguagem que o mercado fala. São essas definições que decidem o que uma empresa vai procurar, onde ela vai investir milhões ou bilhões para minerar e, o mais importante, o que vai ser simplesmente deixado para trás, no subsolo. É a economia que dá o sinal verde. No fim das contas, é isso. É o fator econômico que separa uma simples curiosidade geológica de um recurso que literalmente constrói o mundo ao nosso redor. O valor não nasce com a rocha, ele é atribuído por nós, pela nossa capacidade de extrair e transformar aquilo com lucro. Então vou deixar uma reflexão para fechar. Pensa no dia de hoje, desde a hora que acordou. Quantos minérios, nesses sentidos que a gente conversou, já foram usados? O gesso da parede do quarto, os metais dentro do celular, o vidro da janela, os minerais na pasta de dente. A gente está cercado por esses tesouros que um dia foram só rochas, quietinhas no lugar delas, até que a economia chegou e deu um propósito para elas.